Então essa era a minha memória de igreja. E ali, então, depois daquele dia, estas senhoras acabaram sendo esta grande isca que Nosso Senhor utilizou para me pegar. Por quê? Porque elas tinham filhas em idades próximas à minha. Sim. E essas filhas tinham feito catequese. Naquela época não se entendia catequese como hoje, como iniciação à vida cristã, que tem o período da Páscoa que é o melhor. Então, a catequese acompanhava a escola. Então, como a escola terminava no final do ano, a primeira comunhão era no final do ano. E aí eu fui convidado para ir na primeira comunhão das minhas vizinhas. E foi a primeira vez que eu entrei na minha comunidade de origem, dedicada ao grande mariólogo São Luís Maria Grimion de Montfort. Uau, é tão difícil achar uma comunidade dedicada a ele. Pois é, e ir lá, na comunidade São Luís Maria Grimion de Montfort, eu lembro como se fosse hoje, muito simples, o chão batido de terra, uma igreja pequenininha, com aquelas cadeiras de plástico colorida, lá no presbitério que me chamou a atenção, um crucificado maravilhoso, e umas letrinhas penduradas dizendo assim, seja bem-vindo. Meu Deus. Né? Então, se existisse céu para mim, se eu fosse... Como que é o céu para você, Padre Diogo? O céu é fechar os olhos e lembrar dessa experiência quando pela primeira vez eu entrei na igreja. Meu Deus, ele narra tudo de uma maneira tão encantadora, poética, espiritual, profunda, profética. Meu Deus, que coisa linda. Graças a Deus o Senhor aqui está. Pois é, e aí começou a minha caminhada, né? Porque quando elas foram para a fila para receber Nosso Senhor na Eucaristia, eu fui no ímpeto, né? Porque criança é assim. Aonde vai uma, vai outra, né? Entrei na fila. Quando entrei na fila, aí a senhora falou assim, não, mas você não pode ainda. Você precisa fazer a catequese. Eu falei, tá bom, então. Eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero fazer a catequese. Minha mãe falou assim, meu filho, entenda uma coisa, se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Esse negócio de igreja não dá futuro para ninguém. Olha. Não é? Então, mamãe não foi fazer minha inscrição. Vovó não podia fazer, porque vovó não sabia ler nem escrever, nem vovô. Então, eu mesmo fui, eu fiz a inscrição da minha primeira comunhão, depois da crisma, e assim foi a minha trajetória até os dias atuais. O versículo bíblico que me salta ao coração é aquele que se diz de São João Batista e que eu digo para o Senhor, e a mão de Deus estava sobre ele. Amém, amém. E olha, é muito do Espírito Santo isso que o Senhor diz, porque a minha experiência profunda mesmo de Deus sempre foi muito tocada com o Benedictus. Eu amo o Benedictus. Quando se reza. E de modo especial, eu sempre, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu era pequeno ainda. Eu não tinha, acho que não tinha 10, 11 anos. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para anunciar e proclamar, é isso aí, aplanar os meus caminhos. Aplanar os meus caminhos e anunciar ao povo a salvação que está na remissão dos seus pecados, pela bondade e compaixão do nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu não sabia que isso se dizia de São João Batista. E na minha cabeça era como se Deus estivesse me dando uma ordem. Você, menino, está confirmado, será profeta do Altíssimo, ó menino, você. Uau! Entendeu? Então, isso sempre mexeu muito comigo, né? O Benedicto sempre foi uma coisa muito forte. Então, eu comecei a minha caminhada. Ali, de 11 para 12 anos, conheci o grupo de oração, porque daí teve as férias da catequese, então eu já não fui mais muito para a igreja, porque quem ia eram as minhas amiguinhas.